Despertando a Consciência. Esse é o nosso canal, o canal que pretende estudar saúde e espiritualidade. A saúde é um equilíbrio da alma, não é? E a doença é uma desarmonia da alma. Então, o equilíbrio ou desarmonia da alma são fatores muito importantes na questão relacionada com a saúde. Então, nós estamos aqui para meditar, para pensar, para trazer alguns conhecimentos voltados para esse ramo, que é o ramo do meu interesse profissional, porque vocês sabem, eu milito no ramo da medicina há muitos anos. Eu fui considerado agora recentemente, eu até não achei muito bom isso não, mas tudo bem, né? O mais antigo pneumoalergista, me chamaram de pneumoalergista, nem sei se existe isso. Pneumoalergista em exercício no Brasil. Então, eu sou toda antiga. Eu sou fundador da Sociedade de Alergia, sou fundador da Sociedade de Pneumologia. Quer dizer, fundador no sentido que eu assisti os primórdios, o nascimento dessas sociedades e convivi com criaturas emblemáticas que foram nomes respeitáveis da medicina. E como eu sou uma pessoa voltada para a espiritualidade, porque eu acho que nós somos seres espirituais, eu sou discípulo de um grande filósofo e teólogo, e eu digo que eu sou discípulo porque eu acompanho as obras dele e gosto muito do que ele diz. Esse é um francês chamado Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, ele vai dizer que nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais, mas que nós, em geral, consideramos o contrário, que nós somos seres materiais, de vez em quando a gente tem uma experiência espiritual. Não é assim. A verdade é essa primeira frase, essa primeira colocação. Nós somos seres espirituais vivendo, em determinados momentos da nossa vilegiatura, experiências materiais. Então, eu procurei associar a espiritualidade com a saúde. Por quê? Porque não há possibilidade da gente ter saúde se a gente não atender a parte espiritual da nossa vida, que é o fundamento pelo motivo pelo qual aqui estamos. E hoje, como é uma sexta-feira, e é considerada a sexta-feira da paixão, ou sexta-feira santa, pela tradição religiosa primitiva, eu não vou aqui fazer comentários sobre qualquer religião de ninguém, nem a favor nem contra. Eu sou apenas um estudioso e não importa se a pessoa aceita isso ou não. Mas a tradição religiosa cristã, né, desde os tempos imemoriais, traz para nós a ideia de que 40 dias depois do carnaval e tal, tem a sexta-feira que é dedicada à lembrança do sacrifício, do padecimento de Jesus que foi colocado na cruz. Então, como nós temos um compromisso com Jesus de ajudar a trazer o conhecimento da espiritualidade para a criatura humana, porque isso é fundamental, absolutamente indispensável para que nós possamos viver bem, e nós temos que viver bem porque viver bem é uma necessidade e é um compromisso que temos cada um de nós. Nós devemos procurar, buscar estar sempre vivendo o melhor possível, né? Eu já estou aqui com algumas pessoas amigas, né? A Márcia, não, Márcia não, Marieta Simões já está aqui, né? Já está aqui a Sinara, já está aqui alguns companheiros, Maria das Graças, e eu estou já feliz que já tem um dia como hoje, feriado, a gente recebe as visitas, as pessoas chegam, a gente tem que dar atenção, nem sempre a gente pode estar aqui ao vivo, né? Quer dizer, estar ao vivo
numa live desse tipo, num dia como o de hoje, não é muito fácil para algumas pessoas. O próprio Carlos aqui, que é o nosso mestre aqui, o nosso maestro aqui da nossa orquestra, ele, ele disse que acabou de chegar agora porque tinha sogro, tinha visita, tinha pessoas em casa, quase que ele não consegue chegar no estúdio para reger aqui para pegar a batuta para reger aqui a orquestra, porque a gente estava ocupado com o atendimento das necessidades que temos também de confraternizar com os nossos parentes, com os nossos amigos, com as pessoas que nos querem bem. Mas então a gente vai lembrando da Sexta-feira da Paixão, lembrando de Jesus, nós vamos falar de Deus. Nós somos todos filhos, quer dizer, somos criaturas de Deus, podemos dizer que somos filhos de Deus. Na realidade, filho unigênito de Deus é Jesus de Nazaré. Nós somos criaturas, somos pretendentes a tornarmos-nos filhos, porque ser filho de Deus é uma conquista quando a gente conseguir vivenciar o Evangelho de Jesus no nosso coração. Quando a gente não precisar mais para falar do Evangelho de Jesus, abrir o livro. Basta a gente proceder, basta a gente chegar, basta a gente estar no ambiente, já as pessoas percebem que a gente tem um comportamento diferenciado. E esse comportamento diferenciado é a demonstração candente de que nós somos, candente de que somos verdadeiramente cristãos. Quer dizer, já temos o Evangelho na nossa vida. Nós já estamos muito longe disso. Né? Eu, pelo menos, sinceramente, estou muito longe disso. Mas a gente sabe que os conceitos de Deus têm se multiplicado muito. Né? Aliás, Einstein vai dizer que o universo é um grande pensamento do Criador. Né? Mas, através dos tempos, a modificação da ideia de Deus, cada vez mais complexa essa ideia, sempre vai se tornar insuficiente para expressar toda a grandeza do Criador. O Criador é extremamente grandioso e é a nossa pequenez. Eu me lembro quando eu estava estudando os atributos da divindade, né? Estudando o Evangelho, estudando os atributos. Deus é único, Deus é a perfeição absoluta, Deus é onipresente, onisciente, é uma bondade infinita, tal. Aí comecei a estudar, e depois que eu terminei de estudar aquela série imensa de atributos da divindade, eu falei assim, gente, será que Deus é só isso mesmo? Aí depois aí uma voz dentro de mim disse assim, olha, Jorge Pio, você deve pensar o seguinte, isso é aquilo que nós atribuímos a Deus, por isso chama-se atributos da divindade. Mas provavelmente Deus é muito mais do que isso tudo, e nós não temos ainda condição de avaliar. E Jesus vai dizer que toda a lei e os profetas estão sintetizadas no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Então, nós devemos estar com essa ideia na nossa mente para podermos avaliar corretamente a nossa posição. Né? Mas somente Jesus foi quem logrou, de fato, entender Deus com a sua perfeição, utilizando-se de uma linguagem simples, fácil, né? No entanto, portadora de alta carga emocional, racional, e chamando-o simplesmente de meu Pai. Jesus vai dizer que Deus era o Pai. Pronto. E com isso ele definiu a condição. Por isso, quando chega no Dia dos Pais, eu digo assim, falta muito pai no mundo. Mas nós nos esqueçamos que pai de verdade é o Criador, o Pai que está nos céus. O designativo excelente, que preenche de fato, né? Que preenche de fato
essa ideia do Criador divino, né, é dado por essa ideia quer dizer, é uma excelente forma de ver o Criador. Todas as lacunas deixadas por outras ideias, por outras definições, são preenchidas por essa ideia de que Pai, Deus é o Pai, Pai que está nos céus. Então, ele é Criador, é o genitor divino, é a causa incausada, né, de todos os seres e de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e Jesus é o seu Filho unigênito que nos foi oferecido por ele, por amor, né? E está lá em João 13,16, que de tal sorte amou Deus ao mundo, que nos deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a ideia que nós temos de Deus que está no Evangelho, né? Então, nós também somos candidatos a filho de Deus, somos filhos de Deus, podemos dizer que somos, né? Cujo amor, o amor de Deus, inunda o universo e encontra-se presente nas fibras mais íntimas de cada um de nós, do nosso ser. E por isso, nada nos deve atemorizar, nada nos deve afligir, nada nos deve fazer ficar preocupado demoradamente, né? E a gente deve procurar ter saber que a fatalidade que a vida nos oferece, a única fatalidade que nos aguarda, é a plenitude da vida, a felicidade, o grande banquete que o Senhor vai nos oferecer, que não é um banquete das comidarias que a gente agora vai ter na Páscoa, que vai ter não sei o que, isso, aquilo outro, pernil, nada disso. É um banquete espiritual, né? Então, mas a gente pode começar já a usufruir desse banquete a partir desse momento em que nós nos encontramos, já de imediato, ou mais tarde, dependendo do nosso livre-arbítrio. A gente pode usar nosso livre-arbítrio do jeito que a gente quiser. A gente é autônomo para fazer esse uso da maneira mais consentânea e mais inteligente que a gente possa realizar. Então, a gente precisa se empenhar sempre no sentido de conseguir êxito, conseguir vitórias nos nossos empreendimentos íntimos, principalmente com aquelas coisas que nós procuramos dentro de nós, né? E geralmente essas conquistas dentro de nós, elas se fazem a peso muito pesado de grande sacrifício, recordando, né? Sempre a gente tem que se recordar sempre que em qualquer situação Deus vai estar conosco. Deus não desampara. Eu tenho um vídeo aqui, que agora não daria para pôr aqui, mas depois, na gravação, talvez o Carlos consiga botar aqui para chamar a atenção, que está no meu outro canal, que é Deus não desampara, nunca. Nunca a pessoa será desamparada. Deus está sempre conosco, né? E nós que estamos aqui agora estudando nesse pequeno livro sobre a ideia de Jesus, de Deus, Filho de Deus, que é um livro do Divaldo Pereira Franco com a Joana de Ângeles, nós estamos vendo exatamente que há em cada criatura um recanto seguro, né, para falar e escutar Deus. Nós podemos escutar e falar Deus no íntimo do nosso coração. A gente olha para o céu e diz assim, Senhor, e tal, mas a gente pode olhar para dentro de nós e dizer assim, Senhor, porque Deus está imanente em nós, mas ele também é transcendente, porque está fora de nós, mas também está imanente. Nós somos saídos da divindade e temos dentro de nós a própria divindade, né? Esse local é um local deserto, né? Mas é um jardim florido, porque é um oásis no deserto, um córrego em festa,
uma tarde chuvosa, uma canção que toca ao longe, dolente, um rosto de criança que sorri para nós, um campo bucólico, alguém que está sofrendo e que, e que dá ao nosso coração compaixão, despeja em nós uma enorme quantidade de compaixão. A magia de um poema, a glória de um amanhecer maravilhoso, a policromia de uma pintura concebida por um grande artista, uma frase da Bíblia, por exemplo, uma conversação edificante, um relato comovedor de uma criatura, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura, em todos nós, existe um recanto seguro. Esse recanto seguro que pode ser alcançado através de algum desses convites naturais que acabamos de citar, onde a gente se sente, se senta e fala e ouve ao próprio Criador. Então, o amor de Deus está mais próximo e mais envolvente de nós neste local. É a primeira lei da felicidade postulada por Augusto Cury, quando ele fala que a contemplação do belo é a primeira lei que nós devemos buscar. Nós já falamos aqui dessa primeira lei da contemplação do belo, da beleza, e essa beleza está em nós, está no nosso íntimo, no nosso coração. E no dia de hoje, nessa sexta-feira, que é a sexta-feira que se celebra, relembra, né, o sacrifício que Jesus passou por nós, passando, não que ele tenha, o sangue de Jesus resgatou a humanidade, é verdade, mas não é do jeito que pensam aí. O sacrifício dele foi o exemplo que ele veio trazer para que nós possamos usar como um exemplo, como um modelo para nossas vidas, para que nós também tenhamos momentos em que possamos nos sacrificar, possamos nos doar, possamos nos integrar à vida como um todo, à vida do nosso parceiro, do nosso irmão que está ao nosso lado. Porque é exatamente a visão da cruz que tem sido celebrada, que é celebrada no dia de hoje. O braço horizontal abrange todas as criaturas, nossos irmãos, a quem devemos abraçar. E o braço vertical nos remete a estar sentado no solo da terra, mas apontando para o alto, para o eterno, para o Deus transcendente, que é o diretor, o orientador, o criador de todo o universo, que ele rege, guarda e protege. E nós somos parte desse universo, nos sentimos integrados nisso. E esse momento de reflexão serve para nós um momento para que nós possamos refletir na grandiosidade da vida humana. Porque o ser humano, o homem, a mulher, a criança, o ser humano em geral, é o grande investimento do Criador. E Deus investe em nós e pretende que nós possamos dar a cada um de nós mesmos e aos nossos irmãos que participam conosco dessa jornada a glória e a honra que é merecida ao ser humano, que é o maior investimento do Criador e ao qual nós devemos honrar e glorificar. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que nessa sexta-feira possamos muito refletir sobre esses conhecimentos que nós acabamos de transmitir aqui, que não são nossos, são da espiritualidade, são da Joana de Ângeles, através da mediunidade gloriosa e fantástica de Divaldo Pereira Franco. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nos dê a sua bênção. Eu queria só dar uma olhadinha para o lado aqui, se vou me perdoar, eu vou olhar para o lado aqui, que eu vou olhar aqui para olhar aqui, que eu estou vendo que está aqui a Rainilda, está aqui a Maria Nazaré, a Vera Lúcia. Deixa o like aí, gente, isso mesmo, vamos participar, né? Tá aí os amigos aí pedindo para deixar o like, deixa like aí para gente.
por favor, o YouTube vê que isso aqui é relevante. Vamos lá, né? Estela, seja bem-vinda, Estela. Você está conosco aí também, que bom. Tá bom, é muito bom ver vocês aqui. Que Deus abençoe vocês, Deus nos ampare, nos dê a força necessária para nós estarmos sempre juntos, sempre aqui trabalhando em prol do esclarecimento, em prol da saúde, em prol das coisas que são favoráveis ao nosso crescimento espiritual, para que possamos avançar, crescer e justificar todo o esforço que a espiritualidade fez, que a nossa família fez, que a nossa mãe fez, para que nós possamos estar aqui, nesse momento, encarnados, podendo desenvolver a nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ampare. Que assim seja. Fiquem com Deus.